Vamos lá, parte 2, contando coisas, meu testemunho da semana. Pois bem, o que eu quero testemunhar pra vocês? Que eu falo que tudo que eu faço de conteúdo aqui, eu também vivencio, né? E o que aconteceu? A gente já falou na área de relacionamentos, isso acontece com todas as pessoas? Não, gente, né? Mas quando você tem esse contato espiritual, as coisas acontecem de uma forma diferente. Né? Quando você está num caminho espiritual, não acontece igual para quem não está. Embora todas as pessoas, conscientemente ou não, estejam numa jornada espiritual, né? Ou seja, de reconhecimento, de busca, tudo tal, quando você já tem consciência, é diferente. Né? Um divórcio, um divórcio que foi feito, né, por um casamento, na presença da família, né, com as bênçãos dos pais, diante do povo, da igreja, tudo, né, comunidade, foi tudo feito, tudo assim, né, tem um peso diferente. É um peso diferente porque estava tudo com consciência, entendeu? Estava tudo com consciência. Então o que acontece? Quanto mais consciência você tem das coisas, quando acaba, você sente muito mais, né? Você vivencia os processos com mais intensidade. É natural que isso aconteça, né? Quando a pessoa não tem essa espiritualidade aberta, ela já vivia meio no piloto automático, né? Ela já vivia de uma determinada forma e aquilo não dá um impacto tão profundo, né? Então, isso é muito de cada pessoa, né? E eu vi que muitas pessoas à minha volta não estavam entendendo o que eu estava vivendo e tipo, putz, você não está superando logo, mas não sabiam o impacto que aquilo tinha causado dentro de mim. Né? Por eu ter consciência das coisas, foi muito mais complicado, né? Quando há uma quebra de aliança, quando há uma quebra de aliança e você tem essa consciência e essa sensibilidade espiritual, acontece o quê? Uma desordem, gente, total, né? Porque as pessoas, elas têm trocas, né? E vamos falar, num casamento você tem troca material, você tem troca emocional, troca mental, né? Troca física, né? E troca social, tem tudo, né? E, sabe assim, mexeu com tudo. Fora que eu fui parar muito distante, eu fui 400 quilômetros da minha cidade de origem, né? Eu voltei para a cidade onde eu vivia antes do meu casamento, né? E eu não vivia lá há mais de 10 anos, né? Então, assim, foi muito difícil tudo isso, né? Eu tive muito prejuízo, eu perdi muitas coisas eu perdi, sabe? E não adiantava eu tentar reconstruir as coisas sem passar pela etapa mesmo que eu tinha que passar, né? E o que aconteceu? Eu fiquei com um desequilíbrio muito grande entre a minha energia masculina e feminina. Muito grande mesmo. Por quê? Quando você está junto com alguém, polariza muito. O masculino fica para um lado, o feminino fica para o outro, né? E há o encontro. Ali, como rompeu isso, eu não estava usando o meu masculino, né? Que eu usava muito antes. Eu fiquei solteira 10 anos, né? Vamos dizer assim, desde a minha conversão, eu fiquei solteira 10 anos. Então eu usava muito o feminino e o masculino, eu usava muito, eu era muito independente, sabe? Eu era muito assim. Mas quando entrou no casamento, aí polarizou mais, né? Ficou cada um com a sua função, praticamente, ali. Ficou muito bem definido essas coisas, sabe? A gente ficou muito assim, né? Muito um dependente do outro e não os dois independentes nas coisas, né? E aí quando aconteceu isso, foi tão repentino, foi como se metade de mim mesmo tivesse ido embora, né? Metade de mim não foi só a pessoa, mas eu não estava utilizando a minha energia masculina, quase, né? Eu usava mais a feminina, porque era assim que era a configuração dentro da minha casa, né? A energia dos dois acabou fazendo assim, e é natural que a mulher acabe, por ser mais adaptativa, acaba se moldando, cara. É uma coisa assim que, por isso que eu trabalho muito com vocês aqui, procurar não viver assim, sabe? Que já não é mais a configuração, por padrões sociais, a gente acabou seguindo o modelo de padrão social que hoje já não cabe mais, né? Que hoje já não é um tipo de relação de interdependência, né? A gente vivia mais tradicional. Então, quando aconteceu isso, foi assim, tipo, eu tava
sem as minhas faculdades do masculino em atividade para muitas coisas, né? Eu usava isso dentro de casa, dentro da família, com as minhas coisas pessoais, era muito ali, sabe, assim, restrito. Mas quando veio o divórcio, eu não estava bem de saúde física também, eu tive que lidar com muitas coisas e aquilo lá estava meio paradão, sabe? Estava meio paradão, durante uns 10 anos, paradão. Porque logo no início do casamento a gente tentou uma configuração e não rolou, sabe? Aconteceu muitas coisas, tá? Isso aí não vem ao caso. Porém, eu percebi isso, que eu tava com esse desequilíbrio do meu masculino. Então eu não tava conseguindo botar as minhas coisas com assertividade, com ação, com administração, com esse tipo de coisa. Eu não tava conseguindo fazer isso naquela hora, porque eu tava acostumado que alguém fazia alguma coisa nesse sentido, né? E outra, eu tinha uma segurança emocional, e a segurança emocional que eu tinha ajudava a usar meu masculino para as coisas que eu precisava, né? Sem sobrepor ninguém. Mas eu utilizava, e quando eu me vi naquela condição, eu não conseguia, né? Como eu fui afetada emocionalmente, a minha energia feminina ficou extremamente forte, sabe? Extremamente forte. E eu, bem na hora que eu precisava equilibrar para o outro lado, eu fui para o outro, né? Fui para o outro, porque eu estava afetada, né? E, cara, eu sofri todos os tipos de problemas emocionais que vocês podem imaginar, sabe? E não conseguia tomar atitude. Eu queria tomar atitude e não conseguia. Eu via aquilo ali. Enfim, para resumir, tudo isso aconteceu nessa fase de 3 anos. E eu passei, depois desses 3 anos de tumulto, de retrocesso, de reviver coisas de antes do casamento, né? Eu acabei passando por um ano, né? Que se encerrou esse um ano. Agora, por um ano que foi o ano de reconstrução interna e de voltar a equilibrar a minha energia feminino, masculino, o meu espiritual, fazendo terapia, né? Eu tive um ano de tratamento pós ter que reviver 3 anos de retrocesso, né? Foram 3 anos intensos mesmo, assim. E aí, um ano de descanso, eu tive um ano de descanso, de recuperação. E eu precisava finalizar algumas coisas, né, que tinham a ver com isso, né? Eu estava com alguns bloqueios energéticos por causa de trauma mesmo, trauma da energia masculina, né? Estava com trauma da energia masculina. Então eu estava com medo, né? Medo. Quando eu tocava no assunto, eu começava a ficar com batedeira no coração, a mão suando frio, dava tipo um pânico. Eu com medo, sabe, da situação, porque eu estava tentando recuperar outras áreas da minha vida, outras situações da minha vida, mas aquilo ali estava ali que eu não conseguia mexer, né? Então eu precisava vencer, de fato, o meu gigante era vencer o trauma, né? O trauma que estava dificultando eu mesma de botar as minhas coisas em prática, em ação, porque eu estava traumatizada com a energia masculina, né? E todo mundo tem energia masculina e feminina dentro de si. Só que quando você tem um problema traumático com pessoas de energia masculina fora de você, aquilo reflete em você e o que está em você reflete fora, né? Então, quando é de dentro para fora, acontecem configurações em relações. Agora, quando vem de fora para cima do seu coração, para cima de você, aquilo ali dá bloqueio, né? O seu lado esquerdo do cérebro, ele fica com trauma, como se tivesse tomado uma pancada na cabeça. Não é só no emocional, né? E eu passei pela síndrome do coração partido, que é onde dá dor física no coração, e isso afetou, eu fui para médico, fui fazer tratamento, assim, eu fiquei muito lesada com o que aconteceu. E eu precisei de bastante tempo de recuperação. Aí, quando eu me senti bem mesmo, eu tô fazendo um curso, e dentro do curso eu estava trabalhando nessa área de divórcio, né? E através da simulação, não, através da observação de sessões de pessoas, apareceu um caso semelhante com o meu, né? E quando apareceu aquilo, eu travei no curso, porque o curso era por vídeo, e eu não estava conseguindo fazer o curso. Eu fiquei, na semana retrasada, sem mexer no curso, porque eu não conseguia tocar naquele assunto. E para eu ir adiante, eu tinha que tocar no assunto. Eu comecei a ver eu comecei a não me sentir bem. Eu falei, pô, o trauma tá aqui. Não é por isso que eu tô com tanta dificuldade de tomar atitude, de resolver minhas coisas, tá sendo difícil. O trauma ainda tá aqui. Eu achei que tava tudo bem, mas não tá. É só
tocar no assunto, que vem um gatilho na mente, aquilo lá me fazia sentir mal. Eu falei, eu preciso enfrentar isso, porque eu preciso resolver minha vida. Não é verdade? Eu não posso ficar assim. E aí, o que aconteceu? Eu recebi uma grande cura, né? Uma grande cura essa semana em relação a isso. E era isso que eu precisava enfrentar, né? Para eu dar continuidade às minhas coisas e concluir, né? O terapeuta lida com as questões dos outros, mas tem as suas. E se a sua não tá legal, você não consegue trabalhar dos outros. Você desmonta na sessão dos outros. Então eu precisava resolver isso, né? Precisava resolver. E graças a Deus, assim, foi de forma milagrosa mesmo. Eu tenho o hábito de orar escrevendo. E eu orando, daqui a pouco começou a me vir, sabe? A integração do meu feminino e masculino, sabe? Vindo pra mim, resgatando a minha energia masculina, né? Que não importa o que um homem fora faça, o que importa é como é o meu dentro de mim, como que o meu masculino ama o meu feminino, como que o meu feminino ama o meu masculino, como é que eles trabalham em acordo, porque eu precisava refazer parte química, gente, né? As sinapses, as conexões sinápticas do cérebro. E foi muito maravilhoso, porque começou a me vir uma oração de integração, sabe? Uma cura interior. Power. Então, assim, esse é meu testemunho. Eu recebi essa cura assim, eu tô muito bem. Vocês não têm noção da paz que veio dentro de mim, porque eu tava com muito conflito interno comigo mesma. Não era com ninguém de fora, porque na terapia a gente faz processo, né, de perdoar, de liberar, de libertar, de abençoar, de tudo maravilhoso para todo mundo e segue em frente. Só que aquele trauma ali precisava ser dissolvido, né? E como que ia ser dissolvido? Integrando novamente, né? Vendo que o meu lado feminino, a minha energia masculina, me trata muito bem, que a minha energia masculina me faz muito bem, né? E é com ela que eu consigo fazer as coisas darem certo, né? A minha própria capacidade, né? De inteligência, de assertividade, de lutar pelas coisas, de ter força de ação, de ter planejamento estratégico, né? Para realizar e botar para fazer, né? E que eu sempre tive muito disso desenvolvido, mas como eu sofri um trauma, eu não estava conseguindo usar, né? E isso estava trazendo muito prejuízo para mim, de toda a ordem, né? Mas eu não tinha ainda acessado nem informação, nem o que era, nem o que estava acontecendo, né? Então, também quero agradecer a Deus as oportunidades de poder fazer esses trabalhos terapêuticos, de ter conhecimento e aplicar eles na minha vida, né? Porque isso faz muito bem. E é isso. Essa semana, então, vai ter vídeo. Como eu tive que mexer com isso, agora tem que dar continuidade que eu tô para me formar. Se Deus quiser, até essa semana eu já vou me formar no curso que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer vídeo hoje e quinta-feira de relacionamento, que dá dentro da mesma porção. E só, para eu conseguir agora terminar isso, tá? Para terminar o meu curso e aí beleza, tá tudo ok. Aí na outra semana a gente volta à vida normal, todos os dias de meditação e tudo aquilo que a gente já tem feito, né? E eu quero trazer para vocês, eu vou pegar um dia da outra semana, vou escolher, que eu não vou fazer mais de domingo, né? Como eu tava muito sobrecarregado, eu tava fazendo vídeo de domingo. Mas eu vou pegar um dia da semana para falar de terapia e eu quero falar com vocês a respeito da constelação familiar. A gente já falou sobre a chakra-terapia, né? Dentro dela eu trabalho com a cromoterapia clínica e trabalho com florais de Bach e com a constelação familiar. Daí nós vamos falar um pouco sobre constelação familiar e dentro do contexto daqui do canal, tá? Para vocês ficarem bem tranquilos, conhecerem, saber o que é. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom?